Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui a palavra do Senhor com todos nós. E está escrito no livro de Esther, no capítulo 6, que diz assim: Mordecai é honrado. Naquela mesma noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas e os registros do reino, as quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigatã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinha conspirado para assassinar o rei Assuero. E perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isto a Mordecai? E os moços do rei, os seus servos, responderam: coisa nenhuma se fez. E disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio do exterior do pátio do rei, do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe respondeu: Amã está no pátio. E o rei ordenou que entrasse. E quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, Mordecai disse consigo: a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada a honrar, seja trazido trajes reais que o rei tenha usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Então entregaram os trajes reais ao cavalo nas mãos de um dos nobres, príncipe do rei, e vistam deles aqueles a quem o rei já a honrar. Leve-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclame diante dele, e assim se faz ao homem a quem o rei se agrada a honrar. E ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes do cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo que disseste. Amã tomou o traje e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele, e assim se fez ao homem a quem o rei se agrada a honrar. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço, meu Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, e pela tua misericórdia, Senhor, nós cremos que nenhuma palavra teríamos se do céu não for dada. E eu creio, Senhor, que pelo teu Espírito Santo, que há de nos revelar a tua palavra agora, Pai, que essa palavra ela venha, Pai, entrar em nosso coração, ela venha, Pai, ficar em nossa mente e revelar a nós mesmos, Pai, a tua palavra. E venha revelar para mim e para nós a tua palavra. Precisamos da tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É assim eu creio, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, o Senhor me trouxe ao meu coração essa palavra acerca de Mordecai. Palavra maravilhosa, testemunho maravilhoso. E eu pergunto para você: como você gostaria de ser lembrado? Amém? A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar,
ele colherá. Então, Mardoqueu, ele plantou uma semente naquele reino ali, no reino assuério. Quando houve um dia em que aqueles 2 homens guarda da porta do rei conspiraram em matar o rei. E Mordecai apressadamente avisou para que não viesse a acontecer esse assassinato, para que o rei não perdesse a sua vida. Ou seja, Mordecai salvou a vida do rei, salvou aquele rei. E aquilo foi escrito num livro que chama Livro das Crônicas do Rei. E um dia o rei perde o sono, exatamente no mesmo dia, na mesma noite, em que se estava preparando uma forca para enforcar a Mordecai através de Amã. Amã estava preparando uma forca para Mordecai. E exatamente nesse dia Deus usa ali o rei e não permite que o rei durma e perca o sono. Quando Deus, irmão, Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele move pessoas, ou Ele imove outras pessoas, para que se cumpra aquele versículo que diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido, eu quero falar para você que se você ama a Deus, se você é chamado pelo propósito de Deus, aconteça o que acontecer, todas as coisas é para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, aqueles que são chamados pelo propósito de Deus. E você é chamado pelo propósito de Deus. Nós somos chamados pelo propósito de Deus. Por isso que tudo que acontecer na sua vida, meu querido, é para o nosso bem. Salmo 139, no versículo 16, se eu salvo engano, 16, ele diz assim, ou 36, que antes que nós existíssemos, amém? Ele já escrevia essa nossa biografia, aquilo que ia acontecer conosco nessa terra. Então tudo é para o nosso bem, querido. Então Mardoqueu poderia ser enforcado, mas como Deus tem um propósito para aqueles que o amam, Deus trabalha em nosso favor. E Deus usou aquele seu servo ali, Deus usou aquele rei em favor de Mardoqueu. E naquele mesmo momento ali, o rei perdendo o sono, ele pediu o livro das crônicas do rei. E quando ele começou a ler aquele livro, ele abriu exatamente na página onde estava escrito acerca de Mardoqueu. O favor que Mardoqueu fez para o rei. O rei se lembrou de Mardoqueu e perguntou se foi feito alguma coisa em favor de Mardoqueu, se Mardoqueu foi recompensado pelas suas atitudes. E disseram, não, rei, não lhe fizeram nada, não fizeram coisa alguma. Então, o rei perguntou, quem está aí fora? Aí disseram, é Amã que está aí no pátio exterior. Aí deixaram Amã entrar. E Amã era um dos homens de confiança do rei. E o rei pergunta a Amã, Amã, o que se fará a uma pessoa que o rei deseja honrar? E Amã, ele achando que era ele, irmão, achando que seria honrado a ele que seria honrado. Às vezes, irmão, muitas vezes o orgulho entra nas pessoas e o orgulho é tão grande que ele não enxerga nem a realidade dele. E foi o que aconteceu com Amã. E Amã, como estava achando que era para ele, ele falou, não, rei,
que eles vistam as roupas reais, que andem no cavalo, na carruagem, como o rei anda, né? Que seja proclamado publicamente. E o rei disse, então tá, assim se fará, e não se omita nenhuma das suas palavras. Mas a pessoa que você vai fazer isso é com Mardoqueu, que está aí sentado aí fora. Querido, e ele teve que fazer tudo isso com Mardoqueu. E você sabe a história. E, voltando de lá, depois de ter feito tudo isso, resumindo a história, Amã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele fez para Mardoqueu. Não se preocupe com aquilo que o homem pode fazer contra você, porque ele só fala